Começo, né, cumprimentando a todos os presentes, toda a comunidade da FACED, as representações dos diferentes movimentos sociais, as autoridades. Tá ruim? Alô? É um problema com o microfone. Então, continuando, cumprimento as autoridades aqui presentes, os diretores, diretoras, vice-diretores e diretoras da Faculdade de Educação que estão aqui presentes, também de outros institutos e faculdades parceiros da universidade, todos os estudantes e as estudantes que estão aqui presentes, nossos servidores técnicos administrativos também, da Faculdade de Educação e de toda a universidade. Cumprimento também a vice-diretora, professora Magali, e o nosso professor da aula inaugural, professor Balduino Antônio Andreola. Quero aqui fazer um agradecimento a toda a equipe que garantiu o acontecimento de hoje, especialmente da professora Magali, que coordenou toda essa atividade para que a gente estivesse realizando a aula inaugural hoje, junto com as equipes do Núcleo de Infraestrutura, do Núcleo de Comunicação, os bolsistas, que sem toda essa nossa comunidade, a gente não consegue realizar as atividades que estamos realizando. É assim que a gente entende uma faculdade de educação, em trabalho coletivo. Bom, é a aula que inaugura o ano de 2019 na Faculdade de Educação. É a aula que tem como título Paulo Freire, Educação Popular e Movimentos Sociais. Bom, eu não teria que apresentar, né, no detalhe o nosso conferencista, o professor da nossa aula inaugural, mas é sempre muito difícil fazer isso, porque o nosso professor tem um currículo gigante a ser declamado. Assim, fica difícil, né? E eu, então, como um híbrido de formação de ciências da natureza e das ciências sociais, sigo pela síntese. Então, destacando o protagonismo do nosso conferencista, o professor Balduino, Baldô para os íntimos, o protagonismo dele nos ensinos de graduação e de pós-graduação, de pesquisa e de extensão, a participação efetiva nas lutas políticas nas últimas décadas, dentro da universidade e fora da universidade, sempre na defesa de uma educação de qualidade, especialmente a educação das classes populares, numa perspectiva de uma educação transformadora. Professor, diretor da nossa Faculdade de Educação. Temos aqui, já agradecer o primeiro diretor da Faculdade de Educação presente, e os outros diretores também. Então, é uma honra para a gente poder estar aqui. E, a partir de amanhã, oficialmente, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por indicação da FACED, o professor Baldô, amanhã, vai receber o título de professor emérito da URGS, às 10 horas da manhã, no Salão dos Conselhos da Reitoria. Estão todos convidados e convidadas, e lá, com certeza, vocês vão ter mais detalhes da vida e da obra desse professor. Bom, a aula inaugural de hoje, com o nosso emérito Baldô, é uma das atividades que desencadeiam a comemoração dos 50 anos da FACED. Momento especial para resgatarmos nossa história, marcarmos nosso lugar nesse mundo e nesse tempo, e pensarmos o futuro da nossa faculdade. Hoje, pensaremos com Baldô um pouco de tudo isso.
Ao falarmos de Paulo Freire, em nossa aula inaugural, marcamos nosso compromisso com o legado do patrono da educação brasileira. E alguns diriam surpresos, então, a Faced da URGS é freiriana. E diremos nós, a Faced da URGS é diversa e multifacetada. Nossa casa tem se constituído como espaço da diversidade. Diversidade de teorias, de ideias, de pessoas, diversidades de ser e existir e produzir conhecimento nesse mundo. Logo, um lugar de enfrentamentos e debates no âmbito das ideias. Logo, é um lugar de Paulo Freire. Marcamos também nessa aula a educação popular, nas palavras do patrono Paulo Freire e do emérito Baldô. Em tempos de retrocesso e de retorno a projetos elitistas na educação brasileira, é imprescindível que nos manifestemos a favor da educação de qualidade para todos. Uma educação que esteja integrada nos processos de transformação social, especialmente aos pobres e excluídos nesse país. E, finalmente, nossa aula carrega junto os movimentos sociais. Como já apontamos antes, como instituição pública, temos compromisso com toda a sociedade brasileira. Com aqueles que têm acesso aos bancos da Faced e da URGS, e também com aqueles que só veem o prédio azul de longe, de dentro do ônibus. Na URGS e na Faced, de maneira mais intensa, temos assistido a um universo cada vez mais diversificado de jovens em nossas salas. Efeito das transformações culturais e, muito fortemente, efeito das ações afirmativas no âmbito da universidade. Hoje, nosso impacto direto na formação, entendido como impacto com nossos alunos, seus entornos familiares e culturais, é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Hoje, nossos alunos e alunas são dos mais diversos espaços familiares, culturais e sociais, propiciando uma interação mais espraiada da Faced na sociedade. Esses compromissos não nos transformaram em um oásis, a parte da sociedade brasileira. Pelo contrário, tem nos colocado no olho do furacão das transformações, em uma sociedade cada dia mais doente. Nos localiza naquele lugar que tem, na nossa portaria, na entrada de nosso prédio, a reprodução do artigo 3º da Constituição Brasileira, reafirmando que aqui não se aceita discriminação e preconceito de qualquer forma. Nos coloca naquele lugar de todos os dias lutar contra uma cultura machista, racista e homofóbica, que nos constitui desde o nascimento, constitui cada um de nós e nossas instituições. Isso também determina nosso compromisso de ampliar o diálogo com a sociedade. E aqui, o terceiro ponto que nomeia a nossa aula inaugural. Os movimentos sociais, que representam diferentes grupos e lutas, entendidos como sujeitos interlocutores coletivos, parceiros no caminho de formação de professores e professoras que têm o compromisso com a transformação social, parceiros no caminho de uma sociedade brasileira para todos os seres humanos. Para comemorar esses 50 anos de luta, nos encorajar, estamos começando hoje com o professor Baldô. Reafirmando também o espaço de protagonismo neste mês de março, Mês Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, necessitamos, cada dia também dentro dessa instituição, reafirmar essa posição do feminino. Para isso, também gostaria do acolhimento a todos vocês, especialmente nesse dia, no mês das mulheres e também no dia do seu aniversário, da vice-diretora da Faculdade de, Faculdade de Educação, professora Magali Menezes.
Quando eu escuto o nosso querido Baldô, eu sempre fico pensando no significado e na importância da memória. A memória nos faz pensar que nossos passos vêm de muito longe. A memória faz recuperar histórias, narrativas, lutas, experiências. E essa memória transborda no professor Baldô. Ele é um contador de histórias, uma memória viva que nos faz pensar a importância de lutarmos pela memória. Falar em educação popular é falar também disso, das memórias dos povos, dos coletivos, uma memória que se faz presente e deve se fazer presente a todo momento, para que a gente possa pensar que tempo a gente quer continuar construindo. Qual é a nossa forma de construção desse tempo? Então, é com imensa alegria que a gente inicia esse processo, né, de recuperação dessa memória da Faculdade de Educação, trazendo Baldô aqui para nos contar um pouco dessas histórias. É com imensa alegria que a gente tem um lugar apertado, né? Isso também nos faz pensar o quanto tem pessoas, né, estudantes, professores, técnicos, comunidade, também disposta a construir e ressignificar essa memória. Então, esse é o momento para a gente poder pensar essas questões com muita profundidade. Um momento onde tenta se impor outra memória para esse país. Inclusive, dizendo que 31 de março é um dia para comemorarmos. Isso é uma violência imensa à nossa memória. A memória de todos aqueles e aquelas que lutaram, colocando a sua vida à disposição por um projeto de país, por um projeto de nação mais democrático, né, onde a gente pudesse, hoje, estar vivendo isso, uma universidade plural, com tantos rostos. Isso é luta desse processo. E a gente não pode apagar essa memória. Quero, então, passar a palavra ao nosso querido contador de histórias, poeta, artesão, que ele tem isso também no seu currículo, né? É um artesão, trabalha com as mãos e trabalha com a palavra. Então, passo para o Baldô a sua palavra. Muito obrigado ao senhor diretor, à senhora vice-diretora e a vocês. E com meu bom dia para vocês, para todas e todas aqui presentes. E no tempo que eu lecionava aqui, e como diretor também, havia alguém que marcava no relógio quanto eu demorava para citar determinados autores. Então eu não vou começar por eles, eu vou começar por um grande poeta, Olavo Bilac. Eu sabia que era o príncipe dos parnasianos, mas lendo os seus poemas aqui, eu acho que ele é muito romântico também. E sendo que há muitos ou muitas que estão lá fora à sombra das árvores, ou amparada pelas árvores, eu me lembrei que quando eu entrava aqui, como professor, e mais ainda como diretor, eu vinha rápido olhando para o chão assim,
com a filosofia da formiga. Agora, quando eu volto, eu me permito de entrar com a filosofia da cigarra e olho para o alto. Eu não me tinha dado conta que havia tantas árvores lindas e frondosas. Eu me permito, então, de começar com Olavo Bilac, velhas árvores. Olha essas velhas árvores mais belas do que as árvores novas, mais antigas, mais amigas. Tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Então, eu proponho que, acolhidos pelas árvores, os que estão lá fora, abracem-se, acolham-se, abracemo-nos aqui, acolhamos os nossos vizinhos, as nossas vizinhas, tá? Estamos nos acolhendo. Acolham, passe a mão, acolha. Muito obrigado. Pois é, envelheçamos rindo, envelheçamos, diz Olavo Bilac. E olhando para o meu primeiro diretor, olha a cara de rapaz, de moço dele. O meu troféu principal nessa faculdade é que eu sou o mais velho de todos os diretores e diretoras até hoje. Até da professora Juraci, alguns aninhos a mais, da nossa saudosa professora Marion, alguns aninhos a mais, então esse é o meu troféu. Ninguém vai me ganhar nisso aí. Em homenagem às mulheres, em homenagem àquelas esposas, noivas, que esperem ainda notícias dos que desapareceram, aqui está um recorte de jornal que eu guardei. É um recorte de jornal. Morre Eunice Paiva. Morre Eunice Paiva, símbolo da busca a desaparecidos da ditadura. E ela diz que esperou 40 anos para saber o paradeiro do marido. Então, às vezes, quando eu falava, em certas ocasiões, alguns alunos, alunas mais moços, que não viveram aquela época, diziam: profe, isso é coisa do passado, coloquemos uma pedra sobre o passado. E eu respondia: não se colocam pedras sobre túmulos vazios, onde há pessoas que esperam enterrar dignamente seus mortos. Né? E alguém está querendo celebrar, não há o que celebrar. Vamos celebrar a vida. Mas falando das árvores, Paulo Freire amava as árvores. Só início, à sombra desta mangueira, as árvores sempre me atraíram, as frondes arredondadas, a variedade do seu verde, a sombra aconchegante, o cheiro das flores, os frutos, a ondulação dos galhos, mais intensa ou menos intensa, em função de sua resistência ao vento.
as boas-vindas que suas sombras sempre dão a quem a ela chega, inclusive a passarinhos multicores e cantadores, a bichos pacatos ou não, que nelas repousam. E o Paulo Freire, num dos seus livros, numa das suas falas, ele diz o apelo contra aquela chacina, ou melhor, aquele assassinato do índio Pataxó em Brasília. Ele apela a defendermos todas as formas de vida. E ele diz que não acredita no amor entre homens e mulheres, entre os seres humanos, se não se ama as florestas, os rios, a natureza toda. E eu escrevi um dia um artigo que faz parte da minha tese, por uma pedagogia das grandes urgências planetárias. E quando, aos 10 anos do Fórum Paulo Freire, quando voltamos a Unicinos, onde criamos, eu fui um dos 3 palestrantes do início. E o padre Pedrinho Guareschi, o tema era este, por uma pedagogia das grandes urgências planetárias. O padre Pedrinho Guareschi perguntou para o Danilo Streck, o que é isto? Ele disse, é coisa do Baldô. Balduino, Baldô, o meu filho Michel me chama de Baldoca. Então, maneiras diferentes de dizer. E eu pensei, então, também, já que falaram, que às vezes eu gosto de uns versos, me apresentar através de alguns versos e dizer de onde eu sou, onde eu ia a pé, os 3 ou 4 quilômetros para ir para a aula. E lembrando também, educação popular, lembro meu saudoso pai, João Ângelo Andreola, que em noites de inverno ele ensinava a ler, a escrever e fazer as contas para algum dos vizinhos dele, da idade dele, que não tinham podido ir para a escola. E depois ele dava aula de catequese todos os dias. Depois do almoço sentávamos nós, os filhos e alguns dos vizinhos, e ele ensinava o catecismo. Então, educação popular. E o pouco que ele tinha podido aprender até o 3º ano primário daquela época, ele dividia com os vizinhos, sem cobrar, evidentemente. E minha mãe morreu analfabeta, mas ela era sábia. 11 filhos e soube educar os filhos. 2 voaram logo para o além, mas os outros ela soube educar. E por que analfabeta? Porque era de uma família de 12. Eu não conheci meu avô paterno e meu avô materno, morreram cedo. E a minha avó ficou, primeiro tio, homem, segundo, homem. A terceira estava sempre doente e sobrou para ela, que era muito forte, ajudar a avó, a lenha, e sair com a carretinha para Caxias para vender lenha, ajudar a cuidar das crianças, não teve tempo de estudar. Então, lembrar isso. E meu pai alfabetizou os vizinhos, nunca pensou em ensinar. É o preconceito que havia então, que as mulheres não precisam estudar. Mas eu vou dizer, então, em alguns versos gauchescos. Saudades de um Guasca. Eu sou de origem italiana, mas Fazenda Souza, minha terra, é quase uma península incrustada no campo. E nos domingos e na aula, a gente se encontrava com o pessoal que vinha montado a cavalo, pilchando, etc. Então, eu vivia ao mesmo tempo que a cultura de origem italiana, a cultura do campo. E sempre gostei de trovas gauchescas. Saudades de um Guasca. Não sou da cidade, pois vim lá da roça. Andei de carroça montado a cavalo.
eu trago as raízes de cima da serra, e da minha terra o nome lhes falo. É Fazenda Souza, onde chego no asfalto. Já foi Pouso Alto, na data é o resvalo. Caxias tem 145 anos, Fazenda Souza tem mais de 200. Era Pouso Alto, um lugar de pousada das tropas, os tropeiros de mulas que vieram do norte, quando o comércio só através de mulas. Então era um Pouso Alto. Eu pensei até em encaminhar para a Assembleia, Fazenda Souza, que é mais antiga, seja município. E Caxias do Sul, humilde distrito de Fazenda Souza, né? Mas eu acho que não vou aprovar. Viajei pelos campos, andei por cidades, e tenho saudades de onde eu passei. Se trago na alma a minha querência, foi lá a aprendência de tudo o que eu sei. Agora, meio irreverente, se busco a lembrança dos livros e escolas, não sei carambolas do que decorei. Cursei o ginásio, fiz bacharelado, e no doutorado até ganhei 10. Se tive umas glórias, levei também tombo, e trago no lombo vergões do revés. Mas nunca me falta nas minhas andanças amor e esperanças, nem força nos pés. Já li muitos livros de grandes autores, levei muitas flores, adeus à razão. Achei que o sucesso currículo lattes, mas ouço que os vates me dizem que não. E então eu entendo, só existe verdade na sinceridade do bom coração. Se eu sinto saudade batendo no peito, eu sei qual é o jeito, lá seja onde for. A voz da sanfona e o choro da viola é o que me consola nas horas da dor, pois trago de herança uma alma campeira e a rima tropeira de um paiador. Não evidentemente como meu guru máximo no campo da poesia, o Jaime Caetano Brown. Na minha tese de pós-doutorado tem um capítulo inteiro dedicado aos poemas dele, que era um homem de profunda amorosidade, de afeto para todas as criaturas, para todas as proveniências. Mas eu acho que ele, em campo político, ele como safenado, hein? Ponte Safena fez um poema, bom humor também nisso. E termina mais ou menos assim. Infelizmente, hoje em dia, periga nosso estandarte, o perigo de um infarte em nossa soberania. Exige uma cirurgia muito urgente no instante. O nosso país gigante, minado de obstruções por um grupo de ladrões, está a pedir transplante. Escreveu isso há mais de 20 anos atrás. O sistema vascular totalmente obstruído, cérebro comprometido, que já nem pode pensar, sem comer, sem respirar. Quando vejo, me comovo. Precisamos de um coração novo, aquele que a gente sonha, que bata com mais vergonha e tenha respeito do povo. Jaime Caetano Brown. Bom, mas não sei. Eu tive que voltar da Bélgica 2 anos depois, por causa da morte trágica do meu cunhado, único irmão de minha esposa. Deixou um filho com 6 anos e a filha de 3 anos. E eles são como nossos filhos. Perderam a mãe também de câncer no ano passado. Mas, lembrando então aqueles tempos, eu lembro agora o grande filósofo, grande parceiro do Paulo Freire e grande
autoridade no campo da educação popular. Eu tenho 338 páginas de relatório de uma pesquisa minha sobre o Instituto de Cultura Popular no Rio Grande do Sul. Eu vou colocar na internet para que há muita coisa a pesquisar. Hernani Maria Fiore, quando ele via que a alfabetização através do método Paulo Freire não teria continuidade, ele diz, na Secretaria de Educação, onde a secretária foi a grande educadora popular, grande educadora rio-grandense, a professora Zila Tota, ele diz, o governador, que era do PSD, o partido não vai perdoar que ele coloque a Zila Tota de secretária. Nós temos que criar uma maneira de dar continuidade. E ele propôs a ideia, e foi o primeiro e único presidente, porque durou 3 meses e meio, o Instituto de Cultura Popular do Rio Grande do Sul. Eu escrevi também um artigo. Mas sobre esses nossos... E um dia o Hernani me disse assim, podaram o meu prefácio, aquele maravilhoso prefácio, aprender a dizer a sua palavra, que é todo o resumo da pedagogia do oprimido, que o povo, que as classes populares, que os movimentos digam a sua palavra de fronte erguida, com dignidade. Esse é o início de toda a democracia, e não que o povo seja calado. E aqui, como é que foi? Então, o Hernani diz, tiraram a página mais importante. E como é que foi isso? Eu descobri Fiore e o general dizendo, aprender a dizer a sua palavra. Esta frase é sua, doutor Hernani? Fiore, sim, senhor general, é minha, general. E por que o senhor escreveu essa frase, Fiore? Porque meu amigo, o professor Paulo Freire, me pediu, general. Pois é, Paulo Freire. O senhor sabia que ele está preso? Fiore, assustado. Não sabia. Mas por que, senhor general? O senhor não sabia, mas o motivo é a tal da pedagogia do oprimido. Fiore, mas como? Aquela frase, aprender a dizer a sua palavra, é o título do prefácio para o qual o meu grande amigo Paulo Freire me pediu que eu escrevesse. General, senhor Fiore, vejo que o senhor é uma pessoa de bem, casado, pai de 7 filhos. Vou lhe propor 2 coisas muito simples. A primeira, apenas uma pequena correção de gramática. Em lugar de aprender, colocamos aprenda. O senhor não acha melhor? Fiore, senhor general, aprender pode expressar o desejo do aluno, da pessoa, que então, ou então um convite a exercer seu direito de falar, de dizer, de escrever o que pensa. General, não basta isso. O aluno deve saber que é uma ordem, é uma obrigação dele estudar. De qualquer modo, é uma pequena correção de gramática. E a segunda sugestão, tirar uma página, uma apenas no início do seu escrito. O prefácio, veja, que
tem 16 páginas, uma a menos, ninguém se dá conta. Eu já anotei aqui. A primeira página termina com a palavra situam. Na palavra seguinte, lemos: nas subculturas dos proletários e marginais. O que se lê na segunda página até a palavra ambiguidade. Lá adiante, a gente emenda. Fiore, mas qual o motivo de cancelar essa página, senhor general? General, pelo que vi, o senhor é católico. Até me disseram que é católico praticante. O que escreveu naquela página cheira a Marx, que nem acreditava em Deus. O senhor não se preocupe, emendando aquela, situam e segue o que lá adiante fica, situam na ambiguidade da condição humana. A frase fica perfeita e seu texto não perde nada. Fiore, senhor general, não me leve a mal. O senhor diz que são duas pequenas mudanças. Como autor do texto, devo lhe dizer que são mudanças radicais. General, pois é, senhor Fiore, radicais. É uma palavra forte. O seu amigo Paulo Freire, também pessoa de bem, católico como o senhor, alfabetizar, ensinar a ler e escrever é uma grande missão dos professores e das professoras. E concordo com isso. Ninguém disso discorda. Mas aquela palavra conscientização, se ele aceitasse de retirar essa palavra, não estaria preso e respondendo inquérito. Conscientização. Para que essa palavra de Marx? A editora Paz e Terra está avisada que com aquelas duas mudanças pode publicar o livro. Gente, eu me propus de não ficar falando, fazendo pedagogia bancária. E de vez em quando interromper e fazer umas conversas, não precisamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, com a vizinhança. O que vocês acham dessa conversa? Falem rapidamente e depois alguém que queira se comunicar. Falem rapidamente com os vizinhos e as vizinhas, aqui lá fora, o que acharam dessa conversa. Espera. Esse aqui e esse aqui. Segura. Alô, alô.
Pessoal, por favor, agora, vamos ouvir alguém. Vocês notaram? Eu já fiz experiências e junto com outros colegas, com o Jaime Caetano, Caetano Brown, Jaime Zikoski, com o Danilo Streck, com o Celso Iguens de Santa Maria, em públicos de mais de 600, 700 pessoas, a gente parar uma breve conversa e surgem ideias muito interessantes. Enquanto alguém se anima, eu estou vendo um cara ali que tem uma coisa a dizer. Ele está meio escondido aí. O Silvino, por favor. Eu sei que ele me disse antes que não podia ficar muito tempo, mas então, o Silvino diz o que ele tem a dizer e depois vamos ouvir algumas falas do que surgiu dessa conversa, desse cochicho muito importante. Silvino, aí está o microfone, por favor. Intimado, não posso recusar, obviamente, o convite, Baldô. Ano passado, em dezembro, Leonardo Boff fez 80 anos. E aí publicaram um livro, amigos, conhecidos dele, de homenagem, né? Ternura Cósmica, Leonardo Boff, 80 anos. E o meu texto, meu artigo de homenagem, tem como título Leonardo, a mansidão do frade, o profeta. Eu sou Silvino Reg. Eu poderia dizer hoje, Baldô, eu diria, se eu escrevesse um dia, eu espero escrever, mais demoradamente, poderia dizer, Baldô, a mansidão do professor e do poeta. Mas o fato de eu vir aqui é para ler o último parágrafo deste meu texto, no livro de homenagem dos 80 anos do Leonardo Boff, que eu vou ler, o último parágrafo. Leonardo, o profeta, a voz que não cala, a voz que brada contra todas as injustiças, o grito a favor dos pobres e oprimidos do Brasil, da América Latina e do mundo. A pena e a palavra da teologia da libertação. Ou, como falou sempre educador popular e amigo Balduino Andreola, que em junho de 2018, aos 85, defendeu sua tese de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o título Entre a Razão e os Afetos, por uma pedagogia do coração. E lembrou, aqui nesta sala, eu estava aqui, e lembrou de Leonardo Boff, do saber cuidar, do período das urgências que estamos atravessando e vivendo, da pedagogia das grandes urgências, identificando-as em Leonardo Boff, que eu diria também do Pedrinho Guares, que eu diria também do Balduino Andreola. E o meu texto termina assim: longa vida, nada de oficialmente velho, Leonardo. E eu diria hoje aqui, em homenagem reiterada também, como eu fiz esta homenagem aqui nessa citação ao Baldô, eu diria, longa vida, nada de oficialmente velho, Baldô. Viva Balduino Andreola, viva o Baldô. Muito obrigado, mas me colocar junto com Leonardo Boff é muita responsabilidade, hein? O Leonardo, hein? E quantos intelectuais e lutadores, ele é um lutador, temos aí. Está difícil de parar o movimento. Mas já falando em movimento, eu tenho aqui de Paulo Freire. Paulo Freire, textos. Depois da morte dele, já surgiram 4, 5 ou 6 livros, eu acho que eu não tenho todos. Pedagogia da Tolerância. A Ana Maria Araújo Freire, afetivamente ela chamava Nita, ela reunindo textos que não foram ainda publicados. E nós temos aqui do Sul, eu tenho 3 ou 4, sei que há outros que têm,
e que nós vamos reunir o que ele falou, o que ele disse aqui no Rio Grande do Sul, inclusive na Universidade Federal, quando ele veio em 1900 e ele recebeu o título de doutor honoris causa em 94, em 95 veio para um papo com os estudantes, que o título ele recebeu na sala do conselho e havia uma multidão, salão de atos cheio de jovens, muitos sentados nos degraus. E ele começou falando brevemente e depois ele disse: hoje, em vez de fazer uma palestra, uma conferência, eu gostaria de responder perguntas que vocês tenham. E foram muitas. Mas aqui, o Paulo Freire, nesse livro, ele tem um capítulo, ou melhor, uma longa conversa, uma longa entrevista com missionários e missionárias. Em 1982, lá no Mato Grosso, como é a capital do Mato Grosso, não do Sul, Cuiabá, obrigado. 86, 87, a gente esquece os nomes. Então, ele tem aqui um diálogo da página 18, se não me engano, a página 102. Pedagogia das grandes, não é possível? Tá, eu estou vendo aqui, vamos ver. Viver é recriar, um diálogo sobre a educação indígena. Eu venho aqui representantes dos povos indígenas. Nossas palmas, nossas palmas. Que bom que os povos indígenas estão na nossa universidade e a professora Magali trabalha no diálogo com os representantes dos povos indígenas. Parabéns! Nós não temos que ensinar a eles, temos que aprender. Aqui eu tenho uma citação no meu livrinho de dinâmica de grupo. Em primeiro lugar, cito um grande cientista. Von Braun deixou escrito em seu testamento: as incríveis ambições humanas converterão algum dia o planeta Terra em um lugar desolado e inabitável. Por isso é preciso chegar-se a outros planetas virgens, nos quais a mão do homem não tenha deixado pousar todo o peso de sua destruição. Pois é, eu continuo, e já o velho cacique Sittel, em sua carta ao grande chefe branco de Washington, que ele chamava grande chefe branco, ele advertia: contaminai os vossos leitos, e uma noite morrereis, sufocados nos vossos próprios próprios detritos. Jamais de 100 anos atrás. Então não se trata de irmos, o convite de Von Braun, temos de que defender a casa comum, o planeta Terra, e os povos indígenas que nos ensinam a amar a Terra-mãe, amar a Terra-mãe. Eu não vou citar muito deste diálogo de Paulo Freire. Eu acho que apenas poucas frases. Ele fala que os povos indígenas, eles são da fala, da comunicação verbal. E ele diz: por que não publicar também, publicar essas histórias, ou essas histórias, essas narrativas, esses provérbios. E vejam bem, como Cristo, enquanto pedagogo, e ele compara, tinha que ter, não é,
também uma intuição linguística extraordinária. Ele também contava histórias, parábolas, a partir da realidade. Saiu o semeador a semear a sua semente, o pescador, a partir da realidade, da experiência, da linguagem, da cultura do povo. Eu diria que Jesus Cristo precediu Paulo Freire de mais de 2000 anos, usando os temas geradores, os temas da pesca, os temas da agricultura, do pastoreio, da linguagem do povo. Ele falava ao povo, os grandes, os poderosos, o príncipe dos sacerdotes, o Herodes. Não, aquela linguagem não é linguagem que se fale. Esse não é mestre, não queriam ouvi-lo e não ouviram, né? Mas o Paulo Freire nos dando exemplo, uma entrevista de mais de 80 páginas sobre o que ele achava que se deveria dizer ou respeitar os povos indígenas. E o próprio Paulo Freire, o que ele diz dos movimentos sociais? Vou citar Paulo Freire numa das 3 cartas pedagógicas. Ele estava escrevendo um livro intitulado Cartas Pedagógicas. Escreveu 2 e a 3ª ficou inconclusa em cima da mesa. Cabe a nós continuarmos. E a um dado momento ele diz: o movimento do Sem Terra, tão ético e pedagógico quanto cheio de boniteza, não começou agora, nem há 10 ou 15 anos, há 20 anos. Suas raízes mais remotas se acham na rebaldia dos quilombos e mais recente na bravura de seus companheiros das ligas camponesas, que há 40 anos foram esmagadas pelas mesmas forças retrógradas do imobilismo reacionário e colonial. E mais adiante ele diz assim: a eles e elas, sem terra, a seu inconformismo, a sua determinação de ajudar a democratização desse país, devemos mais do que às vezes podemos pensar. E que bom seria, para ampliação e consolidação de nossa democracia, sobretudo para sua autenticidade, se outras marchas se seguissem a sua, a marcha dos desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública, a marcha do sem teto, do sem escola, do sem hospital, dos renegados, a marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível. Mas eu tinha dito que conversassem entre vocês e depois iríamos ouvir. Eu volto à minha pedagogia bancária. Por favor, das trocas de ideias, quem é que gostaria de dizer algo do que surgiu? É muito importante para nós ouvirmos. Por favor, microfones à disposição. Hein? Seu João, sim, por favor. Eu queria agradecer ao senhor por estar fazendo essa boa palestra e queria dizer que o nosso país precisa de pessoas como nem o senhor e várias outras pessoas que estão empenhadas na democracia do país e no desenvolvimento dos povos populares, principalmente na causa indígena, que vem de 500 e poucos anos e nós fiquemos às margens do lucro do país. Então, precisa de fazer a questão, resolver o problema da terra, fazer a reforma que o país precisa fazer, tributária, reforma política, resolver o problema da droga e, principalmente, da educação, que está sendo sucateado
e também estão trocando os ministros da educação, quase toda hora está sendo trocado, e então isso impede o desenvolvimento do nosso país e das pessoas mais invulneráveis que tem no nosso país, que são os moradores de rua, os afavelados, os que vivem também no tráfico de droga e os que estão nos presídios centrais das capitais brasileiras. Então, era isso que eu pediria para o senhor falar um pouco sobre isso também. Muito obrigado. Obrigado. Como é o seu nome? João Carlos Padilha, muito obrigado. Muito bem, ouvimos a voz do cacique, falou bonito e não disse nada errado, como dizia o caipira. Muito bem, mas há muitos outras que poderiam falar, e falando eu estou olhando aqui para a professora Carmen Craidi, ela me disse que eu estou difamando, tu está me difamando por aí, não, brincadeira. Olha, eu antecipo aqui, eu vou terminar amanhã o meu discurso e estou falando do que a universidade se abriu as portas, não ficou trancado os movimentos populares, que coisa boa. E ali um dia eu falava com ela, lá no 9º andar, tinha só um elevador funcionando. Eu costumo dizer, até esperar o outro, dava tempo para um seminário inteiro. E eu disse para ela que eu convidei, convidaram um dia lá na Unila Salle para falar um jovem professor que foi convidado a dar umas aulas, como é que se diz, de profissionalização na fase. E disseram para ele, aqui a recuperação é 0. E a professora Carmen me disse, Baldô, não é verdade. E me levou lá para a sala de pesquisa dela, cartazes, livros, os colegas, os bolsistas, etc., e me contou que é um projeto da universidade do qual participa a Faculdade de Educação, a Psicologia, o Direito e mais um projeto de extensão da Pró-Reitoria. E ela me disse, já trabalhamos com mais de 1.500 jovens, ou internos, ou egressos. E ali eu leio, e fizeram um livro que não é nós. Na universidade escrevemos livros sobre os problemas dos movimentos e eles ficam lá fora. Não, o livro é feito em parceria com os pais, mães, os próprios alunos, os próprios egressos ou internos. Eu lembro um dos capítulozinhos, bem pequeno, ele diz assim, eu não lembro o nome, mas vamos dizer quem ele cita se chamasse Maria. A professora Maria, a gente diz Dona Maria, porque ela nos respeita e ela merece respeito, porque quando eu estava em casa, eu não era respeitado, meu pai me espancava, e quando a polícia me prendia, me botavam as algemas, me perguntavam qual era o meu nome, e eu dizia, eles diziam, não é verdade, e apertavam ainda, eu não era respeitado, mas aqui as professoras nos respeitam. Eu disse, olha, estão praticando a pedagogia do coração, que é minha tese de pós-doutorado. E eu termino amanhã dizendo, minha tese está superada e eu não tenho tempo para fazer outra. Mas tem mais uma que vai falar agora. Não. Professora, a gente estava aqui conversando, eu sou Luciane, aqui da área da música na universidade, e Paulo Freire teve um profundo... mudou profundamente a minha maneira de trabalhar com música. E as colegas aqui são do IFRS da Restinga. E a gente entrou com um relato do Paulo Freire que eu não saberia dizer a fonte onde eu li,
se o senhor souber até me ajuda, que ele comenta que ele foi procurado quando ele estava preso, ele foi procurado por um comandante, tenente, não sei qual é a patente superior, também não entendo nada de hierarquia militar, nem tenho interesse em entender. Mas uma pessoa de patente superior chegou para o Paulo Freire e solicitou se ele podia, por favor, alfabetizar uns cadetes, porque era muito ruim que tinham cadetes analfabetos e que era ruim para aquele grupo e para toda. E ele, com aquela amorosidade e também uma capacidade de ver humor, assim, ele responde: mas eu estou preso por isso, E ele quer que. E as colegas trouxeram um comparativo com o companheiro de cela do Mujica, que é relatado no filme Uma Noite de 12 Anos. Isso, companheiro de prisão. E que ele também escrevia cartas de amor, enfim, e que também sofreu um tipo também de situação parecida, Então, para a gente ver o motivo surreal de uma prisão de uma pessoa como Paulo Freire, de um exílio tão longo, de tanta, Depois a MBL vem de novo aí questionar o título de patrão da educação no Brasil e tudo isso que está acontecendo, ser tão perseguido por essa palavra tão terrível, conscientizar, Era isso. Pois é, eu lembro que li desse pedido humilde do militar, aquele: o senhor não poderia alfabetizar? Eu estou preso por causa disso. Vê a simplicidade, a ingenuidade, ele nem sabe por que o Paulo Freire está preso aí. Mas está num dos livros dele, em parceria com, esqueço agora, é um autor, um estudioso que leu vários livros em parceria com Paulo Freire. Olha, eu considero privilegiados, ou alguns, a Ana Maria Saúl, que trabalhou 20 anos com ele na PUC, eu não tive essa oportunidade, embora ter me encontrado várias vezes com ele, Mas eu tinha planejado um livro em parceria com Paulo Freire, e ele já tinha aceito. E aqui, então, estou falando do movimento popular do MST, quando foi lançado o projeto de alfabetização nos assentamentos e nos acampamentos. Vários de nós colaboramos na preparação dos monitores. E foi lá, em Ulha Negra, lá no interior, fronteira da conquista, no assentamento, que ele esteve. E lá eu disse, enquanto... afinal, estavam preparando o almoço para ele, nós já tínhamos almoçado para ele e para a esposa, eu disse: Paulo, tu nunca vais poder escrever um livro sobre Hernani Maria Fiore, toda a tua parceria no Chile, 5 anos quase estiveram juntos no exílio, e todos os sábados se reuniam na família do Freire ou na família dos Fiore, e lá foi discutida a pedagogia do oprimido. O maior influenciador não são outros autores de fora, foi Hernani Maria Fiore. E ali, então, eu disse, não sei, se tu aceitasse, ele aceitou na hora. Tu vai um dia lá para São Paulo, mas eu gostaria, antes de tu me entrevistares, de reler os textos do Fiore. E foram passando meses ou mais de ano, então eu escrevi para ele e disse: Paulo, tu nunca vais ter tempo de reler os livros do Fiore, 2 volumes. Eu vou fazer uma seleção dos textos que tu mais gostarias de ler. E passou o tempo e ele morreu e o livro não saiu. Mas quem sabe, eu já escrevi um artigo, está na minha tese também, grande e fraternal parceria entre eles. Então, vou ler um texto da última conversa do Hernani Maria Fiore, e no qual eles falam da importância dos movimentos sociais. É o pós-fácil, que foi uma entrevista do Paulo Freire com um filho e uma filha do Hernani Maria Fiore. Os filhos, 7, 6 homens e uma mulher, professora Otília Beatriz, eu acho que é.
professora da USP de São Paulo, casada com Paulo Arantes, também professor da USP. Ela e o José Luiz, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês veem, o exílio espalhou também os intelectuais. Quando foi lançado a nova edição das obras de Paulo Freire, na Feira do Livro, estavam presentes 6 dos filhos. Só não foi o João Pedro, que está numa casa geriátrica. Veio um que é professor em Londres. O exílio espalha os intelectuais. E ali, então, o Paulo Freire diz assim, o Hernani já estava no leito de morte. Quando o Freire vinha para o Sul, em geral, ele se hospedava na casa do Fiore. Nós conversamos muito, e um dos temas centrais da nossa conversa foi exatamente o papel dos movimentos sociais hoje. Na conversa, na modernidade, em que a gente está vivendo não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. E eu dizia, Hernani, eu não tenho dúvida nenhuma que até o fim do século, nesses 20 anos que a gente tem, os partidos populares estão fadados a sumir da história. Eu me assustei quando num livrinho onde tem o testamento de Sartre, ele diz, os partidos de esquerda, ele não fala os partidos populares, estão fadados a terminar também na França. Paulo Freire e o Hernani diziam, e agora é a vez dos movimentos populares. E lá o Sartre diz, é o momento das classes, não, ele fala de outro termo, mas em todo caso do povo. E está vendo lá também as greves. Então, a tese central era essa, a importância dos movimentos sociais numa coisa que eu vinha chamando a reinvenção do poder, democracia, sobre o que eu escrevi depois um livro, que por sua vez implicava necessariamente a reinvenção do poder, e aqui, a reinvenção da economia, a reinvenção do ato produtivo, sem o qual não se reinventa o poder, e a partir do que, então, seria viável a reinvenção da cultura, da educação e também da linguagem. O povo, 10 minutos, o povo se manifesta também através do carnaval. A vencedora, eu já falo então. A Mangueira venceu, e sei que foi com a participação, foram lá, participando nossas gurias do Fórum Paulo Freire. Eu digo gurias, porque são bem mais moças do que eu. Tem alguma aqui presente que foi para o desfile da Mangueira? Está aí, está aí. E na Mangueira substituíram aquele slogan positivista, ordem e progresso, substituíram, como é que é? Pobres, índios e negros. E depois, ali a classe dominante de lá de uma sala olhando, e os pobres, os negros, os índios entraram e defenestraram os poderosos. Poderosos em quê? E aqui eu penso, economia e ecologia, e depois eu paro. Elas têm o mesmo etimo, eu gosto de etimologia, que vem do grego, do pouco que eu aprendi no seminário. Oikos quer dizer casa. Então, economia, ecologia. Ecologia, logos, é a palavra, a teoria, a conversa, o diálogo em torno da casa, o planeta, como nós estamos fazendo aqui. E ecologia, economia, nomos, quer dizer, a lei,
as normas de como fazer. E por que a economia vai no lado contrário da ecologia, em vez de ir junta? A globalização da economia, dos ricos sempre mais ricos, e os pobres, os excluídos sempre mais pobres, e mais excluídos em número. Por que a economia não vai junto com a ecologia? Eu teria outras coisas a dizer, mas tem uma pessoa a falar e depois eu me despeço. Quem é que vai falar? Por favor. Bom dia, professor Balduino. Bom dia. Eu não sei se o senhor tem alguma relação com as escolas Padre Balduino Rambo e e Balduino Rambo, que é do lado, duas escolas públicas que fica ali na Humberto Campos e a outra na Bento Gonçalves. Balduino Rambo, muito mais famoso do que eu, e ele trabalhando com como é que se diz, com as árvores, E do lado tem a escola Balduino Rambo, que não é Padre Rambo. São duas escolas que só tem pessoas da Vila Maria da Conceição, pessoas do tráfico, pessoas com 3 a 6 estudantes por sala de aula. Mas eu quero dizer assim, sou um nordestino com um bisavô gaúcho, marinheiro, que foi lá e fez um filho que foi meu avô de pai. E voltou para cá e disse que apareceu outros anos depois, disse que tinha uma mulher aqui que não podia fazer nada e deixou minha Índia velha. Minha mãe é branca, eu nasci essa cor. Não posso ser das cotas, mas sou negro por opção. Queria ser indígena porque nasci no Brasil. Todos querem ir para a Europa, para outros cantos. Se eu fosse conhecer outro lugar, seria a África. Mas eu orgulho de ser brasileiro. E, por ser brasileiro, defendo o nacionalismo. Por defender o nacionalismo aprender a defender a América, os povos do mundo, porque todos somos iguais. Porque o índio daqui é o mesmo do Paraguai, da Argentina, da América do Norte, ou da Europa ou Ásia. E venho de uma cidade do interior do Nordeste, meio litoral, meio sertão. Então, eu sou um limite de muitas coisas. Dentro da minha família machista, de muitos filhos, 14 por parte de pai e 8 por parte de mãe, de tios, eu fui um dos poucos que minha mãe disse assim, tem que aprender a cozinhar, a costurar, a limpar a casa, a lavar o banheiro, porque um dia talvez você vá para o serviço militar. Se não for, também vai aprender a respeitar as mulheres. Enquanto meus primos não são assim, né? E muitos amigos. E entrei na agronomia por uma opção que tinha em Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde eu venho. Meu nome é Carlos, hoje faço licenciatura em artes visuais aqui na URGS. URGS que me fechou as portas desde que eu cheguei aqui em 2001, porque eu vim através da agroecologia e dos sem terras. Como agrônomo e da cidade, eu aprendi na agronomia a renegar a sala de aula, os doutores e a universidade, pois desde o primeiro semestre aprendi, através da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, a luta pelo campo, a luta pela terra, a luta pelo alimento sem agrotóxico, sem transgênico, com respeito às mulheres, aos indígenas, ao saber popular, ao MOVA de Paulo Freire, onde a gente educava o povo por necessidade, e não como a EJA, que tem agora 3 meses, formam uma pessoa pagando 300, 500, 600 reais. E aí eu quero dizer que fiz aqui, entrei porque sou do campo, do interior do Nordeste, morei na rua, visitei muitos cantos, não posso ter casa de estudante, não posso ter várias bolsas, porque já tenho um diploma de agrônomo, mas eu tenho um respeito e um prazer de dizer que onde mais aprendi foi com o sem terra, foi com a mulher, foi com os indígenas, como o meu amigo Daniel Acosta Quaraí Papá, Guarani indígena, com o Encontro dos Saberes, uma disciplina maravilhosa que tem, me levou para os Alpes, para a Lomba do Pinheiro, e eu acho que é isso importante, essa luta e essa passagem nos 13
16 anos que eu estou aqui em Porto Alegre, de ver a universidade branca, europeizada e elitista, a partir de 2007, quando a gente ocupou a reitoria e fez a luta pelas cotas, 3 dias com o consumo branco, 3 dias trancado para aprovar as cotas, e hoje eu vejo quantas pessoas lindas e maravilhosas estão aqui na URGS, quantas negras, negros, indígenas, pessoas brancas pobres que são importantes, como o encontro no 20 de novembro, que tem aqui na frente, onde tem as escolas abertas com as mulheres crioulas e negras de vários pontos do Rio Grande do Sul, como o caso do meu colega primeiro em artes visuais, o Daniel. Então, eu acho importante que a gente também reconheça que esse espaço que a gente tem de luta do Paulo Freire é o espaço, através da disciplina de Educação e Movimentos Sociais pela professora Karina, que nos levam a dizer que a URGS é do povo, das mulheres, dos negros, das diferenças afetivas, indígenas, da ecologia. E se fecharem as portas, a gente faz na rua, a universidade verdadeira. Que eles fiquem aqui dentro, mas a gente tem esse direito de lutar. E Paulo Freire foi um cara que foi do PT, foi um cara que foi da esquerda, mas ele foi verdadeiro e sincero quando ele diz: só podemos ter educação, respeito e qualidade quando a gente valorizar os professores populares, públicos, as mulheres, os indígenas, os negros e negras, porque se pagando bem, dando valorização, que é o que está fazendo Marquesan e o Leite e o Bolsonaro, é que a gente vai ter a liberdade. O povo educado é o povo que constrói o Brasil e o mundo. Balduino, tem mais 2 pessoas que querem falar, a gente podia fazer essa rodada aqui? Bom, Só mais o 2 diretor pessoas. disse que eu tenho que terminar, mas passa a palavra então para elas, por favor. Obrigado. Ótimo. Sou Caigangue, representando Saber, com meus parentes, e representando o povo Caigangue, né? Nós vamos dar um presente para o povo, né? Que, com decoração, né? Para dar nas mãos do nosso amigo, que eu considero, né? Eu acho que eu vou pela escada. Das professoras que trabalham na Saber. Meu muito obrigada, professores. Estamos te entregando. E pelas suas lindas palavras, que vamos continuar. Que tu Pen te proteja todo dia e horas. Muito obrigado. Seja feliz, bastante saúde. Que a luta nossa vai ter resposta para nós, professor, e para todos nós. Muito obrigado. Uma estudante que... Pessoal, vocês se deram conta como é importante o diálogo. Então, bom dia, meu nome é Carol, eu sou do Norte, eu sou de Belém, Pará. Estou aqui sendo privilegiada, né, em escutar o senhor. Aproveitando que o senhor já vai finalizar, né, com as suas... Eu gostaria que o senhor, se tiver como, né, o senhor falar um pouquinho mais sobre a questão da pedagogia das urgências dentro da diversidade que é o Brasil, né, dentro da diversidade que é o campo brasileiro. Eu que venho do Norte, a gente tem uma realidade... uma realidade, tem um modo de vida em comum, mas como pensar a educação popular dentro dessa diversidade? Para a gente, que é jovem ainda, qual o conselho, que
o que o senhor poderia nos deixar aqui, para que a gente possa pensar essa educação popular dentro da diversidade que é o Brasil? Carol. Obrigada, Carol. Olha, é um problemão, um problemão. Eu acho que nós estamos tratando, as urgências estão aí, estamos à beira da destruição do planeta, e como é que vamos resolver? Só mesmo uma consciência crítica e criativa de todos e de todas. É problema de educação. Não jogue o papel no chão, não. Olha, eu não quero dizer que nós temos que pegar o exemplo dos outros, mas 2 anos atrás, um sobrinho com a esposa quiseram levar o pai e a mãe, que nunca tinha saído da Grande Porto Alegre, para uma viagem, e foi para o Chile. Iríamos para Portugal, ficou muito caro, resolveram então o Chile. E a minha esposa e eu fomos. Olha, em primeiro lugar, uma lição. Lá, o pai da esposa do meu sobrinho, fomos perto do Palácio da Moneda, havia uma estátua, ele pensou que fosse de Pinochet, depois ele decidiu que a estátua era de Allende. E eu digo, lá eles erguem estátua, dão nomes às ruas dos heróis. Aqui mudaram da legalidade de novo para Castelo Branco. Quer dizer, uma lição. Mas, de qualquer modo, nós nunca vimos um toco de cigarro jogado no chão, um papel, etc., em Santiago, não sei em outras cidades. Eu acho que é um problema de educação do povo. E o que o Paulo Freire queria era isso. E não dar ordens ou não sei o quê. Todos poderem ler, escrever, dizer a sua palavra, mas dizê-la conscientemente, criticamente, conscientização. E eu acho que nós precisaríamos voltar a isso, e não pedagogias bancárias. Mas é muito... Eu vou me despedir. Eu celebrei nova escritura das terras de Rio Grande. Celebrei o projeto de alfabetização dos Sem Terra com esse aqui. Mas eu quero dizer, do povo negro, nós aqui organizamos, com a Petronila da Silva, uma grande professora negra, organizamos aqui dentro, já 30 ou 40 anos atrás, um grupo de surdos de cultura negra. E o meu primeiro grande troféu, amanhã eu vou ter outro, o troféu Zumbi dos Palmares, que me foi concedido na Imperadores do Samba. Eu não sou sambista, mas por termo disseram, ter aberto as portas ao movimento negro, e hoje eles estão, através das cotas, através dos seus movimentos, não há mais portas fechadas. E eu digo só três estrofes dessa aqui. Primeiro, nova escritura das terras do Rio Grande. Na primeira lei agrária, que escreveu no Paraíso, Deus deixou bem claro o aviso: quem trabalha é que é patrão. A UDR é contrária quando a posse é assinada com as letras de uma enxada na escritura que é o chão da terra, da roça. Depois eu digo, mas eu penso com afeto que já existe em meu estado um colono organizado que em valente caminhada, com as letras do alfabeto, vai contar num livro novo a verdade do meu povo que até hoje foi negada. E aqui, então, nós vamos, nesta marcha da cultura, 30 jovens professores do alfabeto semeadores, 1000 canções irão compor, transformando a agricultura num poema em cada alqueire, onde o mestre Paulo Freire será o grande inspirador. E para mim, a melhor rima da minha vida, rimar alqueire com Paulo Freire. E aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso professor emérito, professor Balduino Andreola. Gostaria de registrar aqui, então, que já foram mencionados, a presença das lideranças indígenas, agradecer a presença, a diretoria da SURGS, a Associação dos Servidores da Faculdade de Educação, e, especialmente, nesses 50 anos, registrar a presença aqui do professor Roberto Fachin, primeiro diretor da Faculdade de Educação, aqui na frente. Estamos o primeiro diretor e o último e o mais velho diretor presentes aqui. E registrar também a presença da vice-diretora, que atua junto com a saudosa professora Mérium Bordaz, professora Maria Beatriz Lúcia, vice-diretora da Faculdade de Educação. Obrigado a todos vocês, parabéns para todos. E não esqueçam, amanhã, 10 horas da manhã, Balduino estará lá recebendo a grande homenagem da nossa universidade, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 10 horas da manhã, na Sala dos Conselhos da Reitoria.